pessoal, tudo bem? Eu estou aqui mais uma vez para fazer um convite a vocês. Que tal conhecer um outro espaço da nossa cidade muito interessante? Vamos lá? Antes de mostrar para vocês que espaço é esse, eu vou dar algumas pistas. Esse espaço está integralmente ligado com a imigração aqui no Paraná e em Curitiba. As pessoas que imigraram para cá vieram de um país aonde a música, principalmente o rock and roll, é um ponto de referência. Conseguiram pensar em quem será? Acho que vocês conhecem esse conjunto, né? Muito bem. Lá também é terra de reis e uma rainha, que está até hoje no poder. E agora? Ficou mais fácil? Agora acho que vai ficar bem tranquilo. É a terra desse famoso personagem, o Mr. Bean. Aquele humorista que interage com o ursinho Ted. Lembram dele? Os filmes são muito famosos. Filme mudo, humor bom. E agora? Será que você conseguiu entender? Essa pista você vai descobrir com certeza. Também é a terra do nosso famoso bruxinho Harry Potter. A escritora Joanne Rowling mora lá. Ficou bem mais fácil, hein? Tenho certeza que já descobriram. Mas a pista mais interessante é essa. Olha só, é a terra do Big Bang. Então, os imigrantes que vieram para cá são os ingleses, britânicos, né? Vieram da ilha da Grã-Bretanha, da qual faz parte o país Inglaterra. Vamos dar uma olhada qual o lugar é especialmente dedicado a eles aqui em Curitiba? O Parque Gon. Então, vamos fazer uma visita? Ok. Antes da gente começar essa visita, eu vou conversar com vocês sobre os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que você já deve conhecer com certeza. São 17 objetivos e metas que todos nós, eu, vocês, as famílias e todas as pessoas que habitam nesse planeta precisam entender e transformar em atitudes para preservar a nossa casa, o planeta Terra. E dentro deste parque nós vamos encontrar alguns objetivos que vocês vão ver aqui. Alguns deles estão relacionados lá. E a gente pode conversar um pouquinho depois sobre quais atitudes a gente pode começar a entender e aplicar na nossa vida, não é verdade? Muito bem. Então agora, enquanto vocês preparam os materiais de vocês, nós vamos precisar folhas coloridas, um caderno ou folha branca, cola e tesoura. Bem tranquilo. E logo em seguida que vocês prepararem e separarem esses materiais, vocês já podem deixar o registro da nossa aula prontinho, para que a gente possa voltar e começar a nossa visita. Enquanto isso, terminando aí, vocês lavam a mão. Eu vou passar o álcool gel. Enquanto isso, espero vocês.
Muito bem, agora que está tudo preparado, mãozinhas lavadas, material registrado, vamos começar a nossa visita? Primeiro, eu vou perguntar a vocês. Falamos que vamos falar de imigrantes ingleses. Você sabe onde fica a localização da Inglaterra? Vamos ver aqui no mapa. Olha lá. Os 2 pontinhos vermelhos. A Inglaterra fica aqui, ó, numas ilhas próximo do continente europeu. Ela faz parte da Europa. São 6.000 ilhas. E o Brasil, especificamente onde nós estamos no Paraná, aqui no segundo pontinho vermelho do mapa. Agora que a gente já sabe de onde a gente vai falar, de onde vêm as pessoas das quais a gente vai falar, vamos conhecer um pouquinho esse pessoal. Por volta de 1860 e 66, mais especificamente, a Inglaterra sofreu um problema muito sério, uma crise muito grande, com falta de empregos e falta de estabilidade no país. Muitos imigrantes, atraídos por uma propaganda muito grande do nosso governo, que na época era o governo imperial, vieram para o Paraná para formar colônias em busca de uma vida melhor. Esses imigrantes chegaram por volta de 1866 e formaram pequenas colônias próximas à região de Curitiba. A primeira delas foi a colônia de Assungui, que vocês vão poder ver aqui, ó, no pontinho verde do mapa. Hoje, a cidade chama-se Cerro Azul. Essa colônia de Assungui recebeu uma grande quantidade de imigrantes ingleses, franceses e de outros lugares da Europa. Mas aqui em Curitiba, no pontinho vermelho, também foram formadas 2 colônias, a colônia do Orleans e a colônia Argelina, onde hoje fica o bairro do Bacaxiri. No pontinho azul e no vermelho também foi feita uma tentativa de formar uma colônia, mas não vingou muito fácil. Ficaram lá algum tempo, mas não deu muito certo, porque isso já foi um pouco mais tarde. Então vamos conhecer um pouquinho da história desses imigrantes que chegaram aqui. A primeira família é a família Tamplin. Vieram a mulher Caroline e o pai Charles, com seus filhos. Charles era médico, mas a sua função não era reconhecida aqui no Brasil. E aí ele não recebia honorários, então eles sofreram muito lá na colônia de Assungui. Charles acabou falecendo e Caroline ficou criando os filhos sozinha. Como teve que trabalhar para poder sustentar a família, Caroline ofereceu, ela era uma pessoa muito culta, muito letrada, ela ofereceu seus préstimos ao pessoal daqui da região de Curitiba e veio para Curitiba. Foi professora de piano, de pintura, de línguas, isso mesmo, mais de uma língua, né? E aí, com todos os afazeres, ela conseguiu criar os filhos. Nós não temos uma foto da Caroline e nem de sua família na época, mas temos essa aquarela que foi pintada por ela e hoje está lá no Parque Gon. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Estão vendo esse ícone aqui, ó? Cidades e comunidades sustentáveis? Conhecer a história dos formadores do nosso estado faz parte de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e está dentro desse objetivo número 11. Então, conhecer essa história faz com que a gente entenda e preserve a nossa memória, certo? Muito bem. Junto com a família Tamplin, vieram outras famílias, como, por exemplo, a família Gon. Na verdade, Harry Herbert Gon, esse senhor aqui, ó, que está nessa tela, junto com sua esposa Isabel, ele não veio especificamente para o Paraná, ele veio para a Argentina. Ele era o filho mais novo de uma família inglesa. E naquela época, o filho mais novo não recebia propriedades. Então o pai lhe deu um bom dinheiro e ele, sabendo que tinha um comércio grande de erva mate na Argentina, ele se radicou lá. Aí, ouvindo as pessoas comentarem que aqui no Paraná havia um hervário muito grande na região de Prudentópolis, ele migrou para cá com um pessoal, cerca de 70 peões. Daqui em Prudentópolis, ele trouxe uma técnica de secagem da erva mate. Essa técnica chama-se barbacoa, foi ele que introduziu essa técnica aqui. E aí ele descobriu que por meio do porto de Antonina, ele conseguiria exportar mais rapidamente a erva já seca. Então, ele acabou fazendo a vida aqui. Veio para Curitiba e conheceu uma família que já morava na região do Batel, a família Withers. E tinha uma filha na idade de casar. Casou-se com ela, a Isabel, com a qual teve 6 filhos.
Falando nisso, o Harry Herbert Gon foi o primeiro cônsul honorário da Inglaterra no Brasil e recebia na sua casa muitas pessoas. Esses 6 filhos, eu vou contar para vocês uma parte um pouco triste da história. Esse menino aqui, o Cosme, ele acabou voltando para a Inglaterra e ingressou no exército, na verdade na aeronáutica inglesa. Ele chegou a ser comandante de batalhão, lutou em várias batalhas da Segunda Guerra Mundial e, principalmente, honrou o nome tanto da família quanto da Inglaterra lá. Esse menino, com 29 anos, acabou sofrendo um ataque durante a Segunda Guerra Mundial e ofereceu o seu paraquedas, o avião dele foi atacado, ele ofereceu o paraquedas dele para o seu companheiro. Por quê? Porque lá na época, o batalhão deles tinha um lema, que era o de eu morro hoje para salvar a vida que você viverá amanhã. Então, as pessoas tinham que contar essa história quando chegassem, e esse menino que se salvou contou. O Cosme Lockwood Gon acabou morrendo. A família até hoje recebe honrarias. Até o ano passado eles estiveram na Normandia recebendo prêmios, né, condecorações pelos grandes feitos que o irmão acabou tendo lá na Inglaterra durante a Segunda Guerra. Mas o filho mais velho, o Harry Blas Gon, ele acabou ficando morando na casa que os pais tinham na época, a Casa Gon, que hoje a gente conhece como Casa Gon. Ela fica na região do Batel, e eles recebiam, como ele era cônsul, eles recebiam muitas pessoas, muitas autoridades da aristocracia inglesa e de outros lugares também. A casa era muito viva, era uma festa. Então, muita cultura acontecia dentro daquela casa. Conversas, criação de música, jogos, né? Era muito bacana a história deles. E nesta casa, a família viveu por um período muito grande. Tanto que o filho, Harry Blas, viveu nessa casa, o neto viveu nessa casa. Aqui a gente pode conhecer um pouquinho do interior da casa, mas quem vai contar isso para vocês um pouquinho melhor sobre o que essa casa representa é o Rafael. Ele vai mostrar para vocês, através de uma entrevista que a gente fez com ele, um pouquinho sobre o que a casa representa hoje. Vamos ver o vídeo? Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou técnico aqui da Coordenação do Patrimônio. Venho aqui hoje apresentar a Casa Gon para vocês. A Casa Gon é esse imóvel de madeira, o maior imóvel de madeira de Curitiba. Possui 6 lareiras. Ela foi construída em 1913 e foi tombada, né, pelo Patrimônio Cultural em 1989. O que é o patrimônio cultural? É a coordenação do patrimônio cultural que hoje está aqui, né, fica situado nessa casa e tem como responsabilidade os bens tombados do Estado, né, regidos por uma lei que é a Lei 1211. Hoje o Paraná possui mais de 190 bens tombados, né, dentre eles bens edificados, bens naturais, bens culturais. Então, o nosso trabalho aqui como técnico é preservar a Casa Gon, o Bosque Gon, que também foi tombado junto, né? E cuidar desse patrimônio do estado do Paraná para que as novas gerações tenham o prazer de conhecer cada um deles. Bom, obrigado, um beijão. Viram que bacana? Essa casa foi muito importante e por toda a sua importância, ela está até hoje preservada. Até porque ela foi feita com madeiras de araucárias. Na época, isso era muito comum. Hoje, para nós, é um ponto triste, mas na época a araucária era abundante aqui no Paraná e eles cortavam as araucárias e cortavam as tábuas de uma forma, dentro de uma técnica que poderiam ser transformadas em tábuas de casa. E essa casa, ela é inteirinha feita com tábuas de araucária. E essa preservação se torna muito importante para o nosso estado.
Aqui vocês estão vendo algumas lareiras. Essa casa tem 6 lareiras, porque na época era a forma que eles tinham de aquecer os ambientes, né? Aqui vocês estão vendo algumas delas. Hoje ela abriga uma exposição de maquetes. Essas maquetes são de lugares aqui do Paraná, de casas e equipamentos aqui do Paraná, que também são preservados pelo pessoal do Patrimônio Cultural do Estado. Aqui nós temos a família Gon, já a segunda geração. Harry Blas Gon e a dona Isabel. Isabel foi uma pessoa muito à frente do seu tempo. Estão vendo aqui do lado essa foto de uma aviadora? Então, ela foi a primeira mulher a tirar brevet aqui no estado do Paraná, brevet de piloto. E durante as revoadas, olha como ela já pensava sustentavelmente naquela época. Durante as revoadas, ela distribuía de cima do avião, de dentro do avião, desculpa, sementes de árvores nativas para reflorestar aquilo que foi retirado. Então, o pensamento dela já era muito além. E como esposa do Harry Blas, né, que era um representante inglês aqui e recebia muitas pessoas, ela atuava muito nas causas humanitárias. Foi a fundadora da Cruz Vermelha Brasileira aqui no Paraná. Eles juntos tiveram 3 filhos: Henrique Gon, Blas Gon e Irene Gon, que estão aqui do lado e estão vivos até hoje. Aliás, foi o senhor Henrique que nos cedeu boa parte desse material aqui, ó, dessas fotos que vocês estão vendo, e contou para nós essa linda história da família. A família Gon e a família Withers se transformaram hoje num ponto de referência que é a Casa Gon, dentro do Parque Gon. Mas tudo nem sempre foi assim. Olha só, o Parque Inglês não era ali no Batel. O Parque Inglês era lá na região do Bacaxeri, vocês sabiam? Na colônia argelina. Esta é uma casa que servia como venda, vendia tecidos, materiais, utensílios ingleses na época. E Philip Todd e Frederick Fowler criaram esse lugar. Com o tempo, somente o Felipe ficou cuidando e aí ele resolveu arborizar o lugar. Colocou cedros e outros ciprestes lá, atraindo muita gente pela beleza. E aí ele passou a servir refeições, lanches, e muitos ingleses acabavam indo até lá pela beleza do lugar e para passar o dia. Então, lá era o Parque Inglês, no final do século XIX. Né? Não era um parque oficial, mas era onde todo mundo se reunia, principalmente o pessoal da colônia inglesa, os franceses também, muita gente passou por lá. Então esse é um pedaço da história bem interessante. E os imigrantes ingleses ainda tiveram uma contribuição muito importante aqui no nosso estado, por volta de 1920. Olha só que bacana, estão vendo esse colorido aqui no norte do Paraná? Então, ali no entorno da cidade de Londrina, isso mesmo, a capital da Inglaterra chama-se Londres, não é? Londrina quer dizer Pequena Londres. Muitos imigrantes rumaram para lá por conta de muitas situações de emprego, da ferrovia, de comércio, né? Da parte que eles vieram buscar mesmo, de formação. E aí, de formação de um estado, de formação de um patrimônio. Essas cidades que estão no seu entorno foram sendo formadas a partir da presença deles no norte do Paraná. Então agora nós vamos conhecer um pouquinho do Memorial Inglês. Com uma história tão grande, os ingleses só podiam ter um espaço para eles aqui em Curitiba, né? A cidade que abriga tantas etnias não podia deixar a etnia inglesa de lado. Então vamos conhecer um pouquinho? O Memorial Inglês foi inaugurado no ano passado. É isso mesmo. No Parque Gon, que já existia, foi criado mais um espaço, né? O espaço foi misturado ali com algumas situações que vocês vão conhecer agora. Vamos lá. Recebeu uma cabine autêntica inglesa, uma cabine telefônica. Ela é feita em ferro fundido e foi doada pelo consulado da Inglaterra
para ser colocada ali para fazer a referência. E olha que interessante, ela não tem um telefone lá dentro, ela é só um símbolo da cultura inglesa aqui no Brasil. Estão vendo lá o ODS 9? Esse aqui, ó, indústria, inovação e infraestrutura? Então, a gente vai falar ali de inovação. Estão vendo esse símbolo aqui? Vocês já devem conhecer, né? Então, aqui, através desse símbolo do Spotify, a gente pode ouvir músicas inglesas. Só ir lá com o celular, localizar e você consegue ouvir muitas músicas de origem inglesa. Tá? Ou na língua inglesa também, né? Não precisa ser só de origem inglesa. Então, esse é um monumento que foi colocado lá no ano passado. Ganhou também um painel. Reparem bem esses tijolinhos, né? Que é muito comum lá na Inglaterra. Eles fizeram grandes painéis e trouxeram para nós algumas figuras. Olha só, entre elas, aqui eu mostrei para vocês, os Beatles, né? A banda inglesa mais famosa no rock mundial. William Blake, um poeta, e através desses QR Codes, a gente pode localizar o celular ali e conhecer os poemas do William Blake. E Shakespeare? Ah, não conhecem? Acho que conhecem, hein? Aquele da peça, ele era um dramaturgo. Ele criava peças, atuava e criava também poemas, né? Aquele do ser ou não ser, eis a questão. Lembram disso? Já ouviram falar? Muito bem. O nome dessa peça chama-se Hamlet. Pesquisem aí, vocês vão gostar de saber um pouquinho mais sobre essa curiosidade. Então, olha, através dos QR Codes, vocês conseguem acessar várias partes da obra desses artistas. O outro painel também nos conta um pouquinho da história dos ingleses aqui no Paraná. A Caroline Tamplin, que vocês já ouviram falar aqui, que a gente comentou, Big Withers e John Myers. Big Withers era um botânico, engenheiro, mas ele veio para cá com o intuito de instalação de uma ferrovia. Esta ferrovia o lugar precisava ser analisado, então ele veio para analisar se poderia ter uma ferrovia daqui para o Mato Grosso. Ficou por lá durante uns 2 anos na região dos Campos Gerais, se apaixonou pelo lugar, levou muita informação e lá na Inglaterra, de volta à Inglaterra, ele lançou um livro sobre o Paraná. Tudo isso está aqui, ó, e no QR Code também. John Myers, ele era um botânico e veio para cá para estudar algumas plantas. E olha só, gente, ele denominou a erva mate como Ilex curitibensis e levou isso para a França, publicou o trabalho. Então, transformou a nossa árvore aqui num símbolo para o mundo. Mas nem sempre foi assim. Então, o parque começou com o movimento da comunidade. Eles tomaram um espaço, começaram a usar e brincar com as crianças. A entrada do parque, assim, em 2017, recebeu uma revitalização, quando virou o Parque GOM, né? Oficialmente. Os brinquedos também ganharam uma cara nova. O espaço biblioteca que eles criavam e usavam na época, em 2015, foi criado um espaço de estar que serve para contação de histórias e para que as pessoas relaxem um pouquinho com as crianças. Está ligado à autora Beatrix Potter, a autora do Peter Rabbit. Aqui também eles tinham formado uma horta comunitária onde todas as pessoas que frequentavam o parque cuidavam. Esse espaço foi transformado numa horta com jardins, com 3 espécies de abelhas sem ferrão, os nossos polinizadores de Curitiba. E todo esse espaço, ele ganhou uma cara nova a partir do momento em que o parque virou oficialmente Parque GOM. Estamos vendo aqui o último ODS, o Saúde e Bem-Estar. É onde a gente pode ter um contato com a natureza, uma tranquilidade, e isso está ligado a esse ODS. São atitudes que a gente pode ter explorando os espaços da natureza da nossa cidade. Agora, para fechar a nossa aula, que tal você conhecer o Parque GOM? Vamos ver o vídeo? O Bosque da Casa GOM agora é Parque GOM. Situado entre as ruas Hermes Fontes, Carmelo Rangel e Bruno Filgueira, o Parque GOM inclui o bosque e a área verde no entorno da Casa GOM.
A Casa Gon, patrimônio tombado pelo Estado desde 1989, é também patrimônio imaterial dos paranaenses, uma vez que ali se desenvolveu um espaço de trocas culturais dos grupos que a frequentavam. No ano 2000, a Casa Gon, que tinha por endereço a Avenida Batel, foi toda desmontada e transferida para o final do terreno dentro do Bosque da Família. O Memorial Inglês, espaço construído dentro do parque, é uma homenagem a imigrantes ingleses no Paraná e conta com jardins, estruturas e elementos que remetem à cultura e a personalidades da terra da rainha. O espaço, de 2.500 metros quadrados, é composto por um mural de tijolos que lembra as construções inglesas, com informações sobre as famílias imigrantes. Grandes nomes da cultura daquele país, como a banda de rock britânica The Beatles e o poeta e dramaturgo William Shakespeare, também são homenageados nesses painéis. O uso de QR Codes amplia a experiência dos visitantes, que podem ter acesso aos poemas de William Blake, por exemplo. Há também uma cabine telefônica original, datada de 1930, símbolo urbano da Inglaterra, doada a Curitiba pelo Consulado-Geral do Reino Unido em São Paulo. Bancos, iluminação e pista para circular dentro do parque completam o local. Além dos elementos da cultura inglesa, o espaço ganhou 3 caixas de abelhas sem ferrão, que incluem ainda o paisagismo com mini horta e jardim. Também existe um estar para a contação de história composto de casinha de coelho e arco com trepadeira florida no jardim da entrada. O espaço é uma referência à escritora e ilustradora infantil Beatrix Potter, autora dos contos de Peter Rabbit. Completam o paisagismo do Parque Gon 156 árvores nativas na área interna e externa, além de espaço infantil com brinquedos e uma estação de separação para reciclagem. Que beleza de parque, né? Graças à nossa comunidade, em parceria com o Poder Público, nós temos um parque maravilhoso para visitar. Mais um em Curitiba. Vamos agora fazer uma atividade? Olha só, inspirados nessa obra de arte que está lá no parque, aliás, tem 3, a arte do mosaico. Eu vou propor a vocês que criem um mosaico com algum elemento que vocês viram na nossa aula sobre o Parque Gon. Escolha qualquer parte. Crie um mosaico. Você pode fazer desta forma. Picar papeizinhos coloridos e colá-los de forma a montar uma atividade ou um painel ou uma ilustração que mostre o Parque Gon ou qualquer coisa relacionada a ele. Pode ser a caixinha de abelhas, pode ser a Casa Gon e pode ser o telefone inglês. Você escolhe. Que tal, crianças? Vamos brincar de mosaico? Porque isso, além de uma atividade, também é uma gostosa brincadeira, não é? Então, fique bem e até a nossa próxima aula!